Boa noite, irmãos. Vamos abrir então a palavra juntos em 2 Coríntios capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Gostaria de ler desde o verso 1, para nós tomarmos o contexto, mas o nosso foco é o versículo 10. 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, caso não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Por que esse esforço para ser agradável? O verso 10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o assunto do tribunal de Cristo é para que recebamos aquilo que tivermos feito de bem ou mal por meio do corpo, deste tabernáculo, do nosso corpo, né? Então, vá guardando isso, porque este é um texto introdutório para aquilo que iremos tratar nessa noite também. Então, vamos agora sim ao nosso texto, base de contemplação nessa noite, Tiago capítulo 2. Vamos completar, com a ajuda do Senhor, o quadro, então, da sessão do ouvir. Dos versos, então, vamos colocar o verso 13 incluído, porque ele é a ponte de conexão aí. Mas a sessão de hoje vai do verso 14 a 26, certo? Mas incluam aí, irmãos, na anotação o verso 13, por favor, porque Tiago vem numa linha, e nós não vamos perder essa linha, né? O Senhor tem nos dado tanta luz seguindo dessa forma. Então, Tiago 2, de 13 a 26, diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora,
Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Que texto, né, irmãos? O Senhor nos conceda graça. Creio que com a linha que já temos construído, será muito tranquilo passarmos por esse texto. Creio que o Senhor já nos tem dado base para abordar esse texto. E antes de orar, eu gostaria de dizer algumas coisas que o Espírito me traz a dizer aos irmãos. Irmãos, o Senhor, Ele sempre se ocupará primeiro com os fundamentos. Sempre. Aquilo que pertence aos fundamentos da nossa fé. Tudo que diz respeito a Deus, a pessoa e obra de Cristo, o Espírito Santo, tudo que está relacionado a isso é fundamento da nossa fé. Então, para abordarmos um texto como esse, nós precisamos ter muito claro os fundamentos. E eu creio, irmãos, e agora compartilho do meu sentimento, espero que seja também o sentimento dos irmãos, que ao longo desses anos o Senhor tem feito esse trabalho de fundamentos na nossa vida. Tem nos mostrado e dado clareza com relação aos fundamentos. Esses assuntos que vêm após os fundamentos, por exemplo, as obras que iremos tocar, não poderiam ser vistos adequadamente, se não fosse por esse trabalho de fundamentos. Então nós precisamos olhar para trás na nossa história corporativa aqui, local como igreja, que o Senhor tem nos dado tanta graça, irmãos. Tanta graça. Como nós temos sido ajudados nesse assunto de fundamentos. Como hoje nós temos clareza de que a obra de Cristo é uma obra perfeita. De que nós não vamos perder nossa salvação. De que a salvação ela é dada por graça. De que as ovelhas que o Pai deu ao Filho, ninguém pode arrebatar da mão. Então isso nós temos clareza hoje. Nós vivíamos com medo do Senhor voltar e nós ficarmos para trás, e quanta confusão isso era no nosso coração. E hoje nós podemos respirar com um ar de leveza, tranquilos, porque sabemos que nós estamos fundamentados na pessoa e obra de Cristo. Isso o Senhor fez conosco, irmãos, juntos aqui. E às vezes o tempo vai passando e nós vamos perdendo isso, perdendo o caminho que nos trouxe até aqui. Perdemos o valor, o brilho, a alegria de verdades que, apesar de já terem sido vistas há um tempo, continuam sendo novas. Para um coração sedento, elas continuam ainda impactando. Então eu louvo ao Senhor por hoje poder abordar Tiago, porque compreendo que não seria possível sem esse trabalho feito ao longo desses anos. E aqui, obviamente, estou também considerando a vida do irmão Eliezer, que veio antes das ministrações. O Senhor levantou como um pilar na frente de todos nós, irmãos, e o Senhor usou a vida dele, principalmente nesse assunto dos fundamentos, que nós viemos de um momento de transição, de um contexto antigo, né, onde muita coisa ainda era confusa. O Senhor nos deu uma Bíblia aberta, nos deu revelação, e eu creio que isso ainda continua sendo verdade em nosso meio. E nós precisamos restaurar diante do Senhor a gratidão nos nossos corações. As coisas vão se tornando comuns e nós vamos perdendo a alegria de estarmos reunidos. Então, repito, só será possível abordar um texto como esse nessa noite junto com os irmãos, porque há um trabalho do Espírito aqui ao longo desses anos. Isso não seria possível se não fosse isso. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu também quero ressaltar é que esse texto que nós vamos abordar agora, ele não será tratado de maneira isolada. Então a luz que o Senhor tem nos dado, ela não começou também com o estudo de Tiago. Eu quero lembrar os irmãos um detalhe que o Senhor me lembrou aqui. Há um tempo atrás, um bom tempo, nós estudamos, eu quero que isso fique registrado em áudio mesmo, para que os irmãos possam ouvir isso depois também. Há um bom tempo atrás nós estudamos um livro que nos deu muita luz, juntos aqui. O livro se chama O Evangelho de Deus, do irmão Watchman Nee. O irmão Eliezer fez como que um resumo, colocou as notas pessoais dele também naquilo, recebemos tanta ajuda. Aquele livro, ao meu ver,
foi sim também um marco na questão da compreensão da salvação pela graça e da recompensa, do valor, do galardão, do reino. Aquele livro, irmãos, nós estudamos juntos aqui como igreja. Isso são marcas da nossa história pessoal como igreja. E nós não podemos perder isso. Então nós estudamos isso já. Então hoje, quando nós nos deparamos com num texto como esse, nós sabemos que não está falando de perdição eterna. Não poderia ser assim, porque iria contradizer as Escrituras. Então hoje, quando nós olhamos alguns textos, nos deparamos com dificuldade, nós sabemos que aquele texto, apesar de nós às vezes não recebermos a luz ainda completa dele, e claro, sempre iremos receber mais, mas ele está falando de reino, e não que nós vamos perder a nossa salvação. Então eu preciso trazer essas notas pessoais para acalentar o coração dos irmãos, dar tranquilidade por um aspecto, para que nós possamos ser exortados por outro aspecto, como seremos nessa noite. Então eu não poderia começar já no texto sem primeiro dizer isso. Compreende, irmãos? Por que eu estou voltando nisso agora? E terceiro ponto, então. Falei dessa questão do livro, né? Terceiro ponto. Eu sou muito grato ao Senhor pela porção que Ele nos tem dado em Tiago também. Sou muito grato ao Senhor, irmãos. Eu já li essa epístola muitas vezes procurando ajuda. E confesso que muita coisa ainda diante do Senhor motivo de meditação. Mas a linha que nós temos construído, e eu creio que essa luz o Senhor tem dado, porque nós temos nos reunido como igreja para contemplar essa porção. Eu não receberia isso sozinho, irmãos. E nenhum irmão receberia isso sozinho. Eu creio que nós estamos recebendo porque nós estamos considerando como igreja. Porque as medidas de Cristo, elas são compreendidas junto com todos os santos. Não pode ser compreendido isoladamente. E muita coisa que o Senhor nos deu em Tiago, está nos dando, tem sido notas pessoais nossas aqui. Compreende? Elas não vieram de fontes, nem mesmo de outras pessoas, não. Foram frutos de oração e meditação. E eu creio que os irmãos têm orado também por Tiago. E é por isso que o Senhor tem nos dado o que nos tem dado. Então, eu não sei para os irmãos, mas para mim tem sido um caminho tão precioso, essa linha que nós temos traçado em Tiago. Tiago, irmãos, é um dos livros que se mantiveram, falei isso lá na primeira mensagem, se mantiveram selados, fechados no que diz respeito à compreensão de revelação. Mas Deus tem aberto, escrito como Tiago, o próprio livro de Apocalipse tem dado também muito entendimento aos irmãos no século 19, 20, em diante. O livro de Daniel, são livros proféticos, são livros que tratam justamente da vinda do Senhor. Então não é à toa, irmãos, que o Senhor está abrindo esses livros nesse momento que nós estamos vivendo. Ele está às portas, Ele está revelando o seu coração para a sua igreja. Você está entendendo isso? Você está, irmão, por favor, não faça só um consentimento de cabeça, leve diante do Senhor. Nós estamos vivendo em um momento muito oportuno da vinda do Senhor. E às vezes me parece que nós não estamos compreendendo muito bem isso. Às vezes me parece que nós estamos tornando isso simples estudos, por mais preciosos que são. Irmãos, nós estamos falando da vinda presencial, visível do nosso Senhor, aquele que nós, não tendo visto, amamos, aguardamos, ansiamos, dizemos: Senhor, Maranata, venha, nós o desejamos, Senhor. E Ele está abrindo o seu coração e mostrando para a sua igreja aquilo que está ocupando as suas entranhas, porque Ele está às portas. Por isso que Apocalipse 22 diz: venho sem demora. Significa que quando Ele iniciar o caminho de retorno, Ele vai chegar rapidamente. E Ele já iniciou o caminho de retorno, irmão. Porque lá em Mateus 24 está portas no plural. Ele já está abrindo as portas, Ele já está retornando para o encontro com a sua igreja. E é por isso que Ele nos tem dado o que nos tem dado em Tiago, irmãos. E claro, irmãos, uma compreensão do eterno propósito, as jornadas que estão chegando ao fim, e também representa as nossas jornadas que também estão chegando ao fim. Aleluia. Seja nós partindo para Ele ou Ele retornando para nós. Compreende, irmão? Você está entendendo? Você está apreendendo espiritualmente o que eu estou querendo dizer? O Senhor tem feito um chamado à sua igreja, mais especificamente agora, aos vencedores.
porque a igreja, de um modo geral, não tem respondido ao seu chamado. E qual é, então, aquele que irá, vamos dizer assim, representá-lo? Os vencedores. Os vencedores. Então, irmãos, e agora eu vou concluir para nós orarmos e entrarmos no texto. Talvez eu me prolongue um pouquinho mais nessa noite, tá? Mas até sentir do Senhor que é necessário irmos, também não quero forçar nada, mas quero dizer uma coisa. Compreensão que o Senhor me deu desse capítulo 2 de Tiago, claro, ouvindo outros irmãos, conversando até mesmo com o irmão Eliezer, nós conversamos junto algumas coisas, né? Temos nossas questões que consideramos diante do Senhor, Ele traz um ponto, eu trago o outro, a gente vai orando diante do Senhor, isso de maneira nenhuma interferindo, mas para que todos nós sejamos edificados. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, não há espaço para concorrência, não é isso que ocupa o nosso coração. Nosso desejo é compreender diante do Senhor o que Ele requer de nós. Então Tiago, irmãos, eu vi Tiago, até mesmo, irmão, até testificar, quando nós abordamos o livro Evangelho de Deus, o Atmani tocou em Tiago capítulo 2, mas mesmo assim eu creio que nós vamos ver algo que nós não vimos antes em Tiago 2, que vai abrir um horizonte de contemplação para os irmãos também. Eu creio nisso, porque isso me veio há 2 dias atrás, mais especificamente essa nota que me deu a janela para contemplar esse capítulo 2, de 14 a 26 aqui. E, irmão, eu confesso que estou indo dormir e acordando à noite pensando nessa nota que o Senhor me deu. E de fato, assim, depois o Senhor me trouxe algumas coisas também, confirmando, testificando ao longo das Escrituras, porque também não é uma revelação isolada, não de maneira nenhuma, mas, sabe, irmãos, não sei se você já teve isso, mas aquela experiência de receber algo, você fala assim, agora abriu, agora eu entendi aqui, mas não entendi de mente, entende, irmãos? É revelação. Então, se você não teve isso ainda, talvez você não tenha percebido, mas por outro lado, você tem que clamar por isso, porque é desejo do Senhor se revelar, e este é o ministério do Espírito Santo. A obra de revelação é dele, ele deseja revelar Cristo, é ele quem traz iluminação ao nosso espírito, dando-nos compreensão. Então eu queria deixar essas notas todas, eu nem sei se os irmãos conseguiram pegar a linha do que eu disse até agora, mas eu creio nisso que eu estou falando, quero que isso fique registrado. Eu creio nisso que estou falando, creio no momento que nós estamos vivendo, creio no que o Senhor tem nos chamado, creio nas mensagens que temos recebido, e creio também, como já falamos, testificamos hoje, que o Senhor aguarda uma resposta nossa. Amém. Eu creio nisso, irmãos. Agora, quantos vão responder? Aí eu não sei. A questão não é essa. A questão é, você tem respondido? Eu tenho respondido? Para que então nós possamos pensar também nessa questão corporativa, porque senão nós delegamos a resposta para o outro. Nós precisamos responder ao Senhor, irmãos. Amém? Respirar um pouquinho, vamos orar então, depois nós seguimos. Querido Pai, nós te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu ao longo desses anos. Ao mesmo tempo que há uma gratidão em nosso coração pelo que recebemos, queremos pedir que nos livre da acomodação. Senhor, nós sabemos que o Senhor está às portas, e é nosso desejo, Senhor, ser aqueles que têm ido ao teu encontro também. Senhor, reavive os nossos corações, retire a frieza, Senhor, retire a indiferença, desperta em nós um coração obediente a Ti, mas não uma obediência legalista, Senhor, uma obediência por amor, daqueles que são constrangidos. Como Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, Ele nos amarra em cadeias. Senhor, é simplesmente impossível termos alegria vivendo para qualquer outra coisa. Nos ensine o que isso significa, Senhor. Pai, em especial, clamo agora para que o Senhor me dê graça e graça aos meus irmãos também, no compartilhar desse capítulo 2, Senhor.
eu creio que o Senhor tem algo a nos dar nessa noite. E creio também que isso também dependerá da disposição de cada coração que aqui se encontra. Então, obrigado porque Tu és assim. Tu és um Deus soberano, mas que também é gentil. Um Deus que poderia fazer tudo sozinho, e certamente isso ficaria muito melhor, de certa forma, mas o Senhor decidiu contar conosco. E no fim, tudo isso trará mais glória a Ti. Então bendizemos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, guarde o texto lá de 2 Coríntios 5,10, do tribunal de Cristo, guarde aquela relação, porque ela é a relação introdutória para o que iremos abordar. Então nós estamos vendo as marcas daqueles que são prontos para ouvir. Hoje, especificamente, eu não irei tocar nos pontos que já citamos até aqui, para que nós possamos avançar um pouquinho. Mas repito, tem 8 pontos antes. Nós vamos citar o 9º. Você não pode tratar isso isoladamente. Isso seria um desequilíbrio. Você não entenderia muito bem. Então, é necessário, e se aqueles que não nos acompanham desde o início de Tiago, eu encorajo-os a ouvir as mensagens anteriores, porque eu creio que a mensagem de hoje é fruto do que já temos plantado ao longo desse tempo junto aqui, também colhido. Então, 9ª relação daqueles que são prontos para ouvir. Os irmãos podem colocar assim: o ouvir e a relação entre a fé e as obras. O ouvir e a relação entre a fé e as obras. Irmãos, nós chegamos, para os irmãos terem essa noção, naquela que é considerada, eu particularmente não considero mais assim, graças ao que já construímos até aqui, mas ela é considerada a seção mais difícil da Epístola de Tiago, esses versos de 14 a 26. Caso os irmãos não saibam, foi por conta desta seção que Martinho Lutero chamou Tiago de Epístola de Palha. Foi quando ele chegou aqui que ele não conseguiu conciliar o que Tiago falou aqui com a justificação pela fé, que foi a nota, a ênfase do Espírito por volta do ano de 1500 ali, na Reforma. Estourou na Reforma, né? Mas o Senhor já vinha construindo isso antes. Então, Martinho Lutero foi a grande coluna, né, para sustentar essa verdade da justificação pela fé. E quando ele se deparou com Tiago falando de obras, irmãos, isso... E eu imagino, né, fazendo minhas conjecturas, que isso na cabeça de Martinho Lutero foi um grande conflito. Para ele chegar a essa conclusão de falar que Tiago é epístola de palha, certamente ele teve muitas noites de insônia. Certamente. Porque Martinho Lutero foi tremendamente usado pelo Senhor. Aliás, ele escreveu um comentário de Gálatas preciosíssimo. E não foi só um irmão que foi levantado para resgatar uma verdade, ele foi um vaso usado tremendamente na palavra, Martinho Lutero. Mas quando ele chegou aqui, falou, agora peraí, daqui não dá para mim. Eu não consigo conciliar essas duas coisas. Mas o tempo foi passando, e eu preciso construir isso na história, porque os irmãos precisam entender que há uma ênfase do Espírito em cada época. Guarda isso. Do mesmo jeito que a nossa história como Assembleia, ela começou com os fundamentos, e agora estamos abordando a questão do reino, na história da igreja, o caminho foi o mesmo. Começou restaurando as verdades concernentes a Deus, a pessoa e obra de Cristo, a pessoa humana de Cristo, a pessoa divina de Cristo, a questão da obra expiatória de Cristo. Tudo isso foi sendo resgatado etapa após etapa. Irmãos, não tem como não enxergarmos. É tão precioso, porque se os irmãos pegarem para ler a história, verão isso. O Espírito foi resgatando do mais essencial até o fechamento da sua revelação, que cremos estar passando agora os últimos dias. Ele foi restaurando etapa após etapa na ordem que deve ser considerada pela igreja. Está entendendo? Ele começou resgatando os fundamentos. E no último século, principalmente para cá, os 2 séculos, vamos colocar para cá, o Senhor levantou uma linha de irmãos de uma maneira muito especial para resgatar a verdade do reino. Poderia citar aqui Robert Gouvet, D.M. Penton, G.H. Lang, Watchman Nee,
e outros. Irmãos que foram levantados, que viram essa questão do reino, das obras, do valor, da questão do tribunal de Cristo, nós vamos tocar, como nenhum outro viu antes deles. Porque o Senhor foi restaurando. E esses que viram sobre o reino estão sobre os ombros daqueles que viram as verdades anteriores. Então nós estamos vendo o que estamos vendo hoje, porque é desejo do Senhor revelar também. Compreende? Não só Tiago, estou falando do modo geral. O eterno propósito mesmo, irmãos. Você acha que isso foi compreendido por toda a história da igreja? Claro que não. E o eterno propósito é governante. Se nós não vemos a questão do eterno propósito, nós não vemos nem adequadamente o reino. Porque o reino não é o centro. O centro é Cristo. Ele é o centro do eterno propósito. Então você está entendendo essas verdades tudo? Talvez os irmãos tiverem dúvida, depois a gente pode conversar a respeito, pode procurar o irmão Eliezer. Mas nós estamos procurando trabalhar exatamente isso. Juntos aqui. Então, Martinho Lutero, quando se deparou com essa sessão, ele falou, não, é epístola de palha. Mas irmãos, como eu disse, como nós já construímos até aqui, de uma maneira muito leve, o Senhor foi nos guiando a cada etapa, eu creio que agora nós podemos entrar aqui com maior leveza também. Agora, irmãos, para nós iniciarmos, eu preciso considerar o seguinte, no verso 13, quero ler novamente, diz assim, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Na última vez que nós estivemos reunidos, eu li uma tradução, não sei se você vai lembrar dessa tradução. Quem sabe os irmãos pararam para anotar ela, seria tão bom, porque foi muito preciosa aquela porção. Nós terminamos aquela tradução com a seguinte frase, eu quero reler ela, presta atenção porque esse é o ponto de conexão para o verso 14 que nós vamos entrar. Então é muito importante. Preciso que todos estejam comigo. Se eu ver rosto de dúvida, eu vou parar e vou repetir para nós caminharmos. Se não for preciso terminar hoje, nós continuamos em outro momento, tá? Mas eu creio que é uma linha e às vezes se for quebrada acaba atrapalhando a compreensão. Então, na semana passada nós citamos esse texto, essa versão retrasada, e no final diz assim, traduzindo esse verso 13, certo? O homem que não é compreensivo para com os outros não receberá nenhuma compreensão. A misericórdia pode sorrir diante do juízo. Os irmãos se lembram, pelo menos, da expressão final? A misericórdia pode sorrir diante do juízo. Tiago está dizendo assim, aquele que usou de misericórdia com o outro, porque lembra que foi disso que ele tratou na sessão anterior, diante do juízo, ele poderá sorrir, ou seja, poderá estar mais leve, porque ele usou de misericórdia para com o outro. Esse é o sentido. Irmãos, essa expressão, ela é muito importante, porque ela une, porque vocês lembram, irmãos, que eu falei que Tiago não tem uma quebra no ensino? Quantos se lembram disso? Falei, Tiago não tem uma quebra no ensino, ele vai verso após verso, unindo o assunto, sem quebrar. Em nenhum momento o Espírito quebra o ensino de Tiago, certo? Os irmãos não viram isso antes. Eles acharam que era um monte de ensino isolados. Temos visto que não. Então esse verso 13, ele une a sessão que nós trabalhamos anteriormente com essa sessão que nós vamos trabalhar agora, que é o verso 14. Então ele é muito importante. Agora preste atenção nisso. Tiago está dizendo aqui que o juízo vai ser sem misericórdia, ou é sem misericórdia, para aquele que não usou de misericórdia. Agora a pergunta que eu quero fazer para os irmãos é, de que juízo Tiago está falando? Porque quando nós pensamos em juízo, nossa mente remete a perdição eterna, né? Alienação de Deus. E de que juízo Tiago está falando? Qual o texto que eu li anteriormente? Oi? Tribunal de Cristo. É desse juízo que Tiago, os irmãos estão entendendo? Diante do tribunal de Cristo, aquele que usou de misericórdia poderá sorrir. Não no sentido de, não é no sentido de deboche, vocês estão entendendo, né, irmão? Claro, é no sentido de leveza, porque você usou de misericórdia com outro irmão. É isso que ele tratou na sessão anterior, e é isso que ele vai tratar nessa sessão agora. Irmãos, essa é a chave para essa sessão.
Tiago está falando do tribunal de Cristo. Por quê? Irmão, como que o irmão João está deduzindo isso? Tiago não está escrevendo isso para aqueles que não são crentes. Ele está escrevendo para irmãos. Então é impossível que Tiago estivesse falando de perdição eterna. Quantos aqui se lembram, e hoje eu estou fazendo esse trabalho de repescagem com os irmãos, quantos aqui se lembram quando eu disse que Tiago tem como ênfase o reino? Quantos se lembram? Pode ser sincero. Vai pegando isso, irmão. Tiago tem como ênfase o reino. Todos os textos de Tiago não tocam na salvação que é pela graça mediante a fé. Isso é um assunto fundamental. Tiago está tratando do outro lado, do reino. Graça, reino. São diferentes e complementares ao mesmo tempo. Então você não pode fazer essa confusão, porque se você se depara com um texto como esse, porque no verso 14, vamos entrar nele. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Agora nós chegamos no ponto. Agora Tiago está falando assim: o que adianta você falar que você tem fé, mas você não tem obras? E ele usa uma expressão que na nossa mente agora, até esse momento, pode ser incompreensível. Ele pode dizer assim: como que essa fé sem obras pode te salvar? Aí você pode confundir tudo, porque você vai falar assim: mas irmão, eu não sou salvo pela graça, mediante a fé? Não é isso, irmão? Quem crê que é assim? Nós cremos que é assim. Somos salvos por graça mediante a fé. O irmão João agora quer desconstruir isso? Não. Porque agora isso você deveria tomar nota. Salvação na Bíblia é uma palavra toda inclusiva. Ela tem muitos aspectos. E nós precisamos ler cada contexto para entender o que significa salvação naquele contexto. Então agora vou definir o que significa esse pode acaso semelhante fé salvá-lo. Agora a pergunta é: salvá-lo de quê? Sabe do que, irmãos? Salvar você e a mim de um julgamento sem misericórdia no tribunal de Cristo. É disso que o texto está falando. Eu não sei se os irmãos já viram Tiago assim. Eu não tinha visto antes, confesso diante dos irmãos. Então o assunto que Tiago está tratando aqui não é o juízo do trono branco, que é para os incrédulos, não é questão de morte eterna, de vida eterna ou morte eterna. Isso é todo aquele que crê está salvo, certo? E não perde salvação. Estando salvo, irmãos, antes não, porque antes não tem nenhuma relação. Estando salvo, a relação é agora o bem e o mal que você fizer por meio do seu corpo. Você entendeu agora? Quantos estão entendendo? Amém. Aquele que é salvo, primeiro precisa ser salvo. Quem não é salvo não pode ver e não pode entrar. Tem nada. Agora aquele que é salvo, agora a relação com Deus e Pai é outra. Agora a relação é o bem e o mal que fizermos por meio do corpo. Isso determinará se no dia do tribunal de Cristo, que é um tribunal familiar, o mundo não participará desse tribunal. No original grego é bema, tribunal de Cristo, bema, e significa uma plataforma elevada. Vai ser um lugar, creio eu, nos ares, que o Senhor reunirá a sua família, para então julgar a sua família. Não deixou de ser família e nunca vai deixar, pelo bem e o mal que fizer por meio do corpo. Então o que Tiago está falando aqui de ser salvo, diz respeito, irmãos, a ser salvo, de receber um juízo sem misericórdia no tribunal de Cristo. Irmão, isso é muito precioso, irmão, muito precioso compreender isso. Esta é a chave que abre essa sessão que tem diante de nós. Essa chave que abre o que temos diante de nós, então. Então, guarda isso. Tiago não está falando sobre vida eterna. Ele está falando sobre ser salvo no julgamento do tribunal de Cristo. Isso vai ditar todo o contexto, certo? Então, o julgamento do tribunal de Cristo não tem a ver com céu e inferno. Isso é muito claro nas Escrituras. E eu preciso relembrar isso.
Nós somos salvos por graça mediante a fé. Efésios 2:10, de 1 a 10 vai dizer isso. Claramente, anote esse texto, você vai ver. Somos salvos por graça mediante a fé. Só esse texto, irmão? Não. Toda a Escritura dá testemunho disso. Somos salvos por graça mediante a fé. Certo? E isto é dom de Deus. Não é por mérito do homem. Salvação no que diz respeito à vida eterna. Se os irmãos lerem também João capítulo 10, dos versos 22 a 30, verão essa relação também. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. João capítulo 10. Romanos 6, 23 vai falar sobre a salvação como esse dom de Deus também. Romanos 4, quando nós abordamos, lembra, em torno da mesa? Nós abordamos Abraão, em Romanos 4 ali, e Davi. Naquela relação ali de quem trabalha, então se ele recebe, isso não é dom. Né? Mas ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica, isso é imputado. Então a salvação, a justificação é por fé, é por graça. Não é mérito do homem. Mas irmãos, o que muitos não veem, que nós temos tido graça de ver já há algum tempo, e o Senhor tem cada vez mais nos dado graça aqui juntos, é que da mesma maneira que as Escrituras nos afirmam que nós somos salvos por graça mediante a fé, as Escrituras também são claras em afirmar que nós seremos, preste atenção nessa frase agora, nós seremos recompensados de acordo com as nossas obras. Somos salvos por graça. Cremos, somos salvos. Certo? Com relação à vida eterna. Agora a Bíblia também nos diz, as Escrituras, que nós seremos recompensados no tribunal de Cristo. Esse é o dia da recompensa. Nós seremos recompensados de acordo com as nossas obras. Então vai pegando isso. A vida eterna é uma relação de fé. Porque é disso que Tiago está falando e fazendo esse paralelo, irmão. Por isso que eu estou construindo isso. Vida eterna é uma questão de fé. Crer ou não crer. Agora, recompensa é uma questão de obras. Aí você já está pensando aí, então eu tenho que fazer um monte de coisa. Correr atrás e me esforçar para eu receber mais. Não é isso que eu estou dizendo também. Se os irmãos procurarem nas Escrituras a palavra obras, no plural, Deus só tem uma obra. Glorificar o Filho. Fazer dele o centro de todas as coisas. Ele só tem uma obra com que ele está ocupado. Mas a Bíblia trata a relação das obras em muitos aspectos, não apenas no aspecto do fazer. Inclui também o fazer. Que aí nós não podemos deixar e ser negligente no fazer. Na obra que é vista, né? Mas há muitas outras relações. Eu não sei se daria tempo de abordar, eu anotei uns 15 textos aqui. Eu creio que não vai dar. Então eu vou citar para os irmãos alguns versos, depois os irmãos confiram em casa, pode ser assim? Mateus 5, verso 11 e 12, vai tocar nessa relação, ali no Sermão do Monte, vai ficar claro que nós somos recompensados de acordo com as nossas obras. Mateus 5, 46 também, ainda no Sermão do Monte. Mateus 6, 1 e 2, tudo dentro do Sermão do Monte, irmão. O Sermão do Monte é rico nessa relação. E você vai ver essa expressão lá. Nós seremos recompensados de acordo com as obras. Vá guardando isso. Bom, lembrando que a recompensa pode ser também disciplina, né? Vou tratar, irmão. Joia. Amém. Porque... Deixa eu tratar depois, eu acho que senão vai acabar confundindo. Mas, obviamente, irmãos, trata da questão da disciplina também. Então, no dia do tribunal de Cristo, nem todos serão aprovados. Nem todos receberão recompensa. Uns passarão por disciplina. Lembra do texto que eu li de Mateus 5, naquele momento? Do Geena. Lembra? Fala da disciplina de um filho. Continua sendo filho, mas vai passar por disciplina. Claro. Que pai que ama que não disciplina o seu filho? Mas se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. Então a esfera da disciplina de Deus são os filhos. Por um lado isso é muito bom, irmãos. Muito bom. Se estamos sendo já disciplinados pelo Senhor, Ele já nos tem corrigido, significa que nós somos filhos. É uma prova da tua filiação, irmão.
Agora, por outro lado, tomara que naquele dia não sejamos, né, irmãos? Sejamos aprovados, né? Mas, irmãos, eu vou continuar a citação aqui, porque vem tanta coisa. Mas isso para mim, por que tem uma importância tão grande? Porque toca no caráter do Senhor. Ele é justo. Ele não trata todas as coisas de maneira iguais. Ele não é leviano. Ele é justo. Misericordioso, mas justo. Então, se há, vamos colocar uma relação, dois filhos, um vive de qualquer maneira, não responde ao Senhor, crê, mas vive uma vida de qualquer maneira, do jeito que quiser, não responde ao Senhor, não vive uma vida de comunhão com Ele, não responde naquilo que Ele tem falado, e o outro que tem procurado andar nos caminhos do Senhor, respondendo a Ele, vivendo essa vida de comunhão com Ele, e claro, isso irá gerar as obras. Você acha que é justo o Senhor tratar da mesma forma os dois? Então eu vejo que nisso, irmãos, há uma justiça da parte do Senhor que traz glória para o seu próprio caráter. Quando pensamos até mesmo na relação do mundo, o Senhor não desconsiderará até mesmo as obras que o mundo fizer para aqueles que creem. Isso não fala o teu coração, irmão? Ele poderia só fazer uma separação, ó, esses que creram vão para o céu, outros vão para o inferno, e porque não receberam, não creem. Mas não, ele ainda foi em cada caso, sabe? Eu vejo Deus mergulhando em cada esfera e fazendo essas diferenças no sentido de um julgamento justo a cada um. Isso para mim fala muito do caráter do Senhor, né? Ainda considerando essa questão de acordo com as obras, esse texto eu quero abrir com os irmãos. Mateus 16. Parece que eu já falei muito, irmão, mas só falei 40 minutos, tá? Então tem um tempo ainda. Mateus 16, texto que o irmão Eliezer leu há pouco tempo, esse texto aqui. Graças a Deus também. Os irmãos repararam que nas últimas 2 semanas, ele fez como que um movimento nos fundamentos, irmão Eliezer. Parecia que ele estava preparando esse momento aqui. Claro que pelo Espírito, né, irmão? Nós não conversamos nada nesse sentido. Mas ele tocou naqueles textos de fundamento. Se os irmãos voltarem nos áudios, verão, ele tocou nessa salvação pela graça. Ele tocou em textos que nos dão base para ver o que estamos vendo hoje. Então, Mateus 16 diz assim, verso 27 e 28. Está falando aquele contexto de tomar a cruz, de perder a alma. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. E então, o que diz aí? Retribuirá a cada um conforme a sua fé. Vai pegando, porque é essa relação que nós vamos ver no texto de Tiago. Por isso que eu estou fazendo esse trocadilho, irmão. O que será recompensado são as obras. Claro que tem como base a fé. Eu não estou desvencilhando, o Tiago não desvencilha. Mas o que será recompensado são as obras. Verso 28. Em verdade vos digo que alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Sublinhei aí também o reino. Então veja que a relação é justamente essa. Recompensa no reino. Ainda outro texto. Há muitos, irmãos. Vou citar só mais alguns. Depois, os irmãos quiserem mais toda a lista, eu acho que já será suficiente. Efésios 2:10. Acho que é um texto muito importante pelo seguinte. Lá diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, não por boas obras, mas para boas obras. Você entendeu a diferença? Você não é uma feitura por conta das suas obras, irmão, mas porque somos feitura, somos um poema de Deus para boas obras. Então isso muda tudo. 1 Coríntios capítulo 3, nem preciso falar que tem essa relação. Esse texto eu também queria abrir. 2 Timóteo 4,14. Finalzinho ali da vida de Paulo, já ele fazendo suas despedidas ali. 2 Timóteo 4,14. Paulo. 2 Timóteo 4,14. Alexandre, o latoeiro,
causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Está claro, não está, irmão? Se os irmãos forem por toda a Bíblia, verão essa relação de recompensa com obras. E eu estou repetindo, não se resume ao que veremos em Tiago. Tiago está tratando um contexto. A relação das obras vai muito além daquele contexto de Tiago, que é muito importante, claro, mas tem muitos outros aspectos, e nós precisamos ver isso. Creio que o Senhor aos poucos vai nos conduzir. E vou citar, apenas para concluir, Apocalipse 11, e eu queria também ir lá, irmãos, Apocalipse 11, verso 15 a 18. Apocalipse 11, verso 15 a 18. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, não mais que hás de vir. Já viu essa referência, né? Essa diferença, né? Que agora já chegou à consumação. No início de Apocalipse nós temos que é, que eras e que há de vir. Mas aqui não precisa mais o há de vir, porque já chegou o tempo da sétima trombeta. Porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Veja, reino. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, vírgula, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então há vários paras aqui. Eu só queria ressaltar essa expressão. O tempo, então, determinado para se dar o galardão aos teus servos, os profetas. Então veja, o tempo do reino é o tempo da recompensa, do galardão. Eu li esse texto para isso, para nós fecharmos essa ideia. Preciso perguntar, está claro o que falei até aqui? Claro? Então nós vamos agora, com a graça do Senhor, entrar em Tiago 2. Podem ir lá. Agora nós vamos entrar propriamente no texto. Então ficou claro a diferença clara entre salvação eterna ou morte eterna, que é uma questão de crer, com a questão do reino, relacionado às obras. Em outras palavras, com aquilo que nós praticamos, né? Então grava isso. A maneira, que é o que nós vamos ver agora, como nós tratamos os nossos irmãos aqui, porque Tiago vai restringir este assunto aos irmãos. Com relação ao mundo, se alguém agora fugiu, volta aqui, porque isso é importante. Tiago está num contexto falando entre irmãos. A nossa relação com o mundo, há muitas outras ressalvas e cuidados que precisamos ter. Certo? E a Bíblia também fala disso. Quem sabe em outro momento veremos. Então essa relação de cuidado aqui de Tiago exclusivamente é com relação aos irmãos, aqueles que creem. Em primeiro aspecto, nós aqui. E também ampliado a todo aquele que crê. Obviamente, irmãos, há muitos outros que creem no Senhor que não congregam conosco. Não é mesmo? Então, Tiago está restringindo a isso, esse assunto aqui. Então, preste atenção. A maneira como nós tratamos os nossos irmãos determinará se nós seremos salvos de um julgamento sem misericórdia. Esse é o sentido do verso 13 e 14. A maneira como nós tratamos os nossos irmãos determinará se seremos salvos de um julgamento sem misericórdia. De onde você tirou isso, irmão? Agora nós vamos continuar lendo. Vamos ao verso 15 ao 19 agora lendo. Olha como ele começa. Se um irmão ou irmã, está claro a respeito de que Tiago está falando, irmão ou uma irmã, estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé,
se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. Vejam, o assunto aqui é mostrar, ver aquilo que pode ser visto, evidenciado. Mostra essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, irmãos, para mim esse texto não precisa nem de muito comentário. A verdade é essa. A relação que o Tiago está falando aqui é a seguinte: tem algum irmão que chega necessitado a você? Ajude. O como, o Espírito há de guiar, mas o Espírito nunca vai contrário às Escrituras. O apóstolo João, em sua epístola, também vai tratar do mesmo assunto. Eu não vou lá porque eu sei que nós vamos nos estender demais. Se um irmão vem carecendo de alguma coisa, coisas físicas mesmo, irmão. Às vezes teu irmão tem fome. Você fala assim: irmão, vai em paz, eu vou orar por você. Irmão, a barriga do teu irmão está roncando. Precisa ser alimentada. Ore também, mas alimente a barriga dele. Está entendendo a relação prática que o Tiago está colocando aqui? Isto é uma obra de misericórdia. No dia do tribunal de Cristo, você receberá a justa medida. Se usou de misericórdia, o Senhor usará de misericórdia com você. Irmão, você está entendendo como é claro? Então, os irmãos podem ter a liberdade de pensar e respeito cada posição. Mas, irmão, para mim, a direção é muito clara. Teu irmão carece de alguma coisa, vá e ajude. O como, claro, sempre ouvindo, porque a base é o ouvir de Tiago. Em nenhum momento eu estou tirando. Mas eu creio que o Espírito sempre andará em harmonia com as Escrituras, nunca contrário. E se ele está dizendo isto, é porque deve ser assim. Isto é uma obra de misericórdia. Quantas vezes, irmãos, nosso coração pode ter sido indiferente para com isso? Quantas vezes? Repito, eu não estou resumindo obras só a isso. Há muitos outros contextos, mas este é um aspecto importante. E Tiago está dizendo assim: a tua fé, ela não pode ser vista. Ela é um assunto entre você e Deus. As tuas obras podem. Sabe o que Mateus 5-7 no Sermão do Monte vai dizer? Vai dizer assim que o mundo, vendo as nossas boas obras, glorificarão a Deus. Irmão, o mundo não vê tua fé. O mundo vê a obra, ou as obras. É nesse contexto que Tiago está trabalhando. Você está entendendo, irmão? É nesse contexto que o Tiago está falando assim: ó, me mostra a tua fé então. Como que um desafio? Me mostra a tua fé, e eu vou mostrar as obras. O assunto aqui é mostrar, evidenciar. Um assunto é diante de Deus, outro assunto é diante dos homens. Isso nós vimos no Evangelho de Deus lá atrás. Então não é novo essa relação. O que, ao meu ver, entre aspas, é novo, é essa relação do tribunal de Cristo e sermos salvos de um julgamento sem misericórdia. Isso, ao meu ver, é um caminho tremendo para nós. Então, a maneira como nós tratamos os nossos irmãos será levada em conta pelo nosso Senhor. Irmão, o que eu faço com isso? Irmão, vá diante do Senhor com o teu coração. Eu preciso ir diante do Senhor com o meu. Entende? Como está essa relação com o meu irmão? Com a minha irmã? Como está? O Senhor vai te dizer, irmão. O Senhor vai prescrutar seu coração. Eu não posso fazer isso. Estou trazendo um texto que para mim é muito claro. Se eu fosse... eu vou a João, irmãos. Deixa eu me prolongar, não tem problema. Vamos a João. Eu acho que por boca de 2 ou 3 testemunhas é melhor, né? Deixa eu só encontrar o texto, porque esse eu não tinha anotado. Vamos aqui, 1 João capítulo 3. João 3,
a partir do verso 11. Eu gostaria já que os irmãos percebessem que começa com um porquê. Então, tem todo um contexto anterior. Mas vamos ler desde o verso 11. 1 João 3,11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha a prova, uma das provas de que já passamos da morte para a vida. Nós amamos os irmãos. Tremendo, irmão. Tremendo. Sondador. Sondador. Fala muito ao meu coração. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. João exagerou, irmão. Ele fez a relação de Caim e Abel. Está vendo? Por isso que ele falou de assassinar aqui. Olha que palavra forte. Aquele que não ama seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Veja que o assunto aqui é permanecer. Nisto conhecemos o amor. 2 pontos. Primeiro, que Cristo deu a sua vida por nós. Ponto e vírgula. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Mais claro que isso? Mais claro que isso, irmão? Ora, agora ele vai, irmão, leia as escrituras assim. Olha só, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ora, ele vai continuar e vai mostrar como é esse dar a vida em pequenos atos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu, novamente aqui, irmão, essa relação mesmo de Tiago, padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, olha a pergunta: como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Vou parar aí, mas depois os irmãos podem ler todo o contexto. Está claro, irmão? Você possui recurso, teu irmão tem necessidade, você fecha o seu coração, como que o amor de Deus permanece em você? Não sou eu que estou dizendo, irmão, a palavra está dizendo para nós. Esta é a relação de Tiago, e esta é a relação que será considerada no dia do tribunal de Cristo, que tem como base fundamental a obra que ele fez por nós. Essa é a base, o fundamento. E então seremos recompensados de acordo com as obras. Vamos voltar para o texto de Tiago então. Então, irmãos, um dia nós vamos ser julgados por Cristo. Isso é um fato. Queira você ou não, nós seremos julgados. Não como o mundo é julgado. Nós seremos julgados como família, né? Se nós cuidamos das necessidades então dos nossos irmãos, tendo misericórdia deles, então nós estamos, preste atenção, ao mesmo tempo cuidando de nós mesmos em relação ao julgamento do Senhor. Quando você cuida do teu irmão, você está cuidando de você no sentido de ser salvo de um julgamento sem misericórdia. Então, se nós tratarmos com misericórdia com os nossos irmãos, isso envolve, obviamente, não se resume com atos. Vou repetir, envolve, não se resume a atos. Há outras relações que também serão galardoadas pelo Senhor. Nós seremos salvos então de um julgamento sem misericórdia. Verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Irmão, essa palavra aí, inoperante, ela tem uma outra tradução que, ao meu ver, ela é um pouquinho mais entendível, compreensível para nós. Ela poderia ser traduzida como estéril. Estéril, esterilidade, né? Ou seja, irmãos, o que Tiago está tratando aqui?
Ele está tratando de uma fé que não dá frutos, é estéril, não produz nada. É disso que Tiago está tratando aqui. E isso tem relação com o tribunal de Cristo e não com o céu e o inferno. Verso 21 e 22. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Queria ler o verso 23 e 24 também. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ponto e vírgula. Falou de um aspecto. Ele creu, isso foi imputado para a justiça. Agora ele acrescenta um e, que vai tratar um outro aspecto, que é o que Tiago está tratando aqui. E foi chamado amigo de Deus. O outro aspecto, depois eu vou entrar nisso. Agora eu quero chegar nesse verso 24 aqui. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Agora é outro bug na cabeça da gente. Mas irmão, você está me dizendo que eu sou justificado porque eu creio e não por obras. Mas o texto está dizendo que você é justificado por obras. Como que você vai relacionar isso? Então calma, respira, não estou trazendo nenhuma heresia aqui. Não estou falando que você vai ter que acrescentar nada à tua fé para ser justificado diante de nada disso. Vamos construir juntos aqui então. Então, vamos lembrar então, antes de entrar nisso, da história de Abraão. Isso daqui é muito importante. Eu sei que eu já estou me estendendo, mas se eu parar, irmão, eu sinto que nós vamos perder a linha. Preciso concluir só esses versos finais, eu não vou me demorar muito. Vamos lembrar da história de Abraão. Aqui eu preciso da atenção dobrada dos irmãos. Em Gênesis 15, depois os irmãos consultem, em Gênesis 15, as escrituras vão nos dizer que Abraão creu em Deus. Creu, não fez nada, ele creu. Gênesis 15 é o pano de fundo de Romanos 4. Irmão, você não está anotando, você deveria estar anotando. Gênesis 15 é o pano de fundo de Romanos 4, que trata da justificação pela fé. Tem como pano de fundo Gênesis capítulo 15, que é uma questão de crer. Abraão creu em Deus e isso foi imputado a ele. Agora, em Gênesis 22, o que acontece, irmão? Quem lembra? Preciso de uma resposta. O que acontece em Gênesis 22? Os irmãos precisam ser usados no responder para a gente aprender junto. O que aconteceu em Gênesis capítulo 22, irmãos, no Monte Moriá? Ofereceu Isaque. Uma obra, uma atitude. Você está entendendo? Gênesis capítulo 15 é o pano de fundo de Romanos capítulo 4. Abraão creu e isso foi imputado a ele. Ele só creu, não fez nada. Agora, Gênesis 22, quando Abraão oferece Isaque no altar, é o pano de fundo aqui de Tiago 2. Porque não diz respeito lá a crer, lá diz respeito a uma obra, uma atitude de Abraão diante do Senhor. Isso nos mostra, irmãos, que houve então um período em que a fé de Abraão foi sendo amadurecida até que ela pudesse ser consumada. Veja aí, verso 22, parte B. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Você está vendo? Em Gênesis 22, que é o pano de fundo aqui, nós temos a fé consumada de Abraão, por meio de uma obra oferecendo Isaque no altar. E aquela relação, já falei para os irmãos, não é uma relação de Isaque diretamente, é uma relação com Abraão. Porque o Abraão estava com o coração no lugar errado. E quando ele oferece pela fé Isaque lá, porque ele cria que Deus era capaz até de ressuscitá-lo de entre os mortos, o coração de Abraão volta a Deus, sai do lugar inadequado e volta a Deus. Esse é o pano de fundo de Tiago capítulo 2. Então, o que eu estou querendo construir até aqui? As boas obras, as obras que não tocam apenas essa relação de Tiago, mas muitos outros aspectos, elas consumam a fé que há no interior. A fé há no interior, mas a consumação se dá pela obra da fé, atitude da fé. No caso de Abraão, oferecendo Isaque sobre o altar. Então, a fé, ela tem relação com Deus, e as obras têm relação com as pessoas. E no verso
23 e 24, então, construindo a ideia aí, parece que Tiago está misturando as coisas, mas na verdade, irmãos, são aspectos diferentes e complementares. Na primeira parte, então, que nós vimos aí, verso 23, Abraão crê em Deus, isso é Gênesis 15. E na segunda parte ele é chamado amigo de Deus, então fala dessa vida de amizade com Deus. A segunda parte fala justamente dessa vida relacional que foi sendo conduzida até Gênesis 22, quando a fé dele foi consumada. Parece confuso, mas não é. O que eu gostaria de chegar é aqui. Esse verso 24 já me tirou o sono, irmão. Mas hoje não me tira mais. Eu creio que há uma relação aqui muito interessante. Olha o que diz o verso 24 novamente. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Isso daqui há algum tempo já foi muito confuso na minha mente. Falar, mas Senhor, eu sou justificado por fé. Agora o Tiago está me dizendo que é por obras também? Qual é essa relação? Então há mérito do homem, não há? Mas irmão, eu quero ousar fazer uma diferença para os irmãos considerarem aqui. Ser justificado pela fé, que é o assunto de Romanos 5, por exemplo, é receber a vida eterna, ser declarado justo diante de Deus. Isso é justificação pela fé. Disso trata Romanos. Tiago não está tratando disso. Tiago está tratando de justificação por obras. E ser justificados por obras, então, tem relação com o tribunal de Cristo. O mesmo assunto que eu estou tratando com os irmãos. Então, nós não temos apenas um aspecto de justificação. Nós temos dois aspectos de justificação. Uma é a justificação pela fé, que é diante de Deus. Você crê, você está justificado. Ponto. Isso não vai mudar. O outro aspecto é a justificação por obras, ou seja, a justificação que você receberá da parte do Senhor diante do tribunal de Cristo, sendo salvo de um juízo sem misericórdia no tribunal de Cristo. Esse é o sentido da justificação por obras. Nós não podemos dizer que a Bíblia não diz que há justificação por obras, porque ela diz que há, mas ela não tem relação com o nosso destino eterno. Ela tem relação com a nossa recompensa no tribunal de Cristo. No dia do tribunal de Cristo, nós, se andamos então respondendo ao Senhor nessas relações que estamos vendo, seremos declarados justos no tribunal de Cristo, nessa relação das obras. Então isso para mim, irmão, é tremendo. Só colocar assim, vai chegar um momento que nós vamos sentar com o papai no tribunal de Cristo, ele vai pegar a gente no colo e vai falar assim: vem cá, filho, vamos ver quantas das suas obras foram justas, foram alinhadas com o justo. À medida dessa quantidade, você será recompensado. Amém. Ou disciplinado com outras relações que também há. Mas, irmãos, eu construí tudo de Abraão para chegar nesse ponto da justificação por obra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu não levantei nada que desfaz o que nós construímos até hoje, pelo amor de Deus, irmão. Em nenhum momento estou contradizendo. Eu estou dizendo que há justificação por fé, pela graça, mediante a fé, diante do Senhor, que é uma relação com Deus, e uma justificação por obras que toca o próximo. E tem relação com o tribunal de Cristo, que seremos julgados pelo Senhor, pelo bem e mal que fizemos por meio do corpo. Vocês entenderam? Eu quero te dizer que, se você entender isso, há um caminho de contemplação nas Escrituras tremendo. Quando você se deparar com obras, isso não vai te confundir mais. Já não há mais confusão, eu creio, no nosso meio disso, irmão. Nós já estamos vendo isso antes, né? Mas eu creio que, devido ao fato que nós construímos aqui, quando nós tocamos a questão da justificação por obras, isso traz um entendimento muito claro. Irmãos, é por isso que muitos dizem que a salvação é por obras, por conta de um texto como esse que nós estamos tocando agora. Mas dizer que a salvação é por obras é contradizer as Escrituras. E elas não podem se contradizer, elas têm que se harmonizar. Se nós não vemos harmonia, é melhor ficarmos quietos, até o Senhor nos dá clareza. Fecho aqui então esse assunto. Vocês entenderam as duas justificações? Uma diz respeito tem como base a obra de Cristo, né? A nossa justificação por fé, cremos ou não cremos. E a outra tem relação com as obras, de sermos declarados justos no tribunal de Cristo. Bom, é importante dizer, você não vai achar ninguém aí fora, de modo geral, que vai aceitar isso que você está aceitando nesta noite. Ninguém. Você não vai achar. Há dois extremos, que a obra justifica a fé, né, no sentido da salvação, que é o extremo errado, ou você conquista ou você mantém a salvação por obras.
E a outra é que a obra é você se manter santo, né? Para ser agradável a Deus. Já que você foi salvo, você se santifica com obras para ser mais agradável. Isso aí. Ou manter a salvação e toda essa relação. Mas nenhum desses dois aspectos vão abordar a recompensa. Ou seja, ninguém vai concordar com você. Ninguém vai te escutar. Isso que você está ouvindo aqui hoje é dado aos filhos por revelação. Você não vai conseguir inculcar isso na cabeça de outra pessoa, infelizmente. Assim como você não consegue inculcar que ser filho de Deus é melhor do que não ser filho, né? Quantas vezes a gente quis fazer isso e a gente não consegue? Então, isso que estamos recebendo é dado por revelação. Então, se você quer ajudar uma pessoa, você tem que orar por ela, pedir o Senhor que fale o coração dela e então te use para depois explicar para ela. Do contrário, não acontecerá. Irmão, eu vou te dizer uma coisa de experiência pessoal minha agora. Não é testemunho não, é experiência no livro mesmo de Tiago. Eu sinto uma tremenda, um tremendo peso, no sentido bom, de ministrar Tiago. Mas eu sabia dos desafios que seria ministrar Tiago, justamente porque se você ler os materiais ao longo da história, você não vai encontrar muita coisa que presta a respeito de Tiago. Que presta no sentido, perdão, às vezes foi uma expressão até muito forte, mas no sentido de um peso mesmo de ser considerado, certo? Você não vai encontrar muita coisa. Mais especificamente de Tiago 2, irmão, eu vasculhei tanto, e até mesmo de contextos mais próximos que nós temos relações, de irmãos que têm caminhado, procurado seguir na mesma linha também não encontrei, com relação a esse texto de Tiago 2. Só encontrei um escrito, bem antigo, que tocou em algumas coisas aqui, que me deu uma luz. Então, te dizer o seguinte, eu creio muito que o Senhor está nos dando algo mesmo, como o irmão Eliezer disse, que não necessariamente é para você pegar e tentar inculcar para o outro. Eu acredito que você precisa experimentar isso, essa relação, ter seu coração ganho e compreender primeiro essa relação da salvação eterna, compreender isso, ter o coração ganho com isso, e depois compreender o outro lado, que isso trará, como já dito, um equilíbrio. Então, irmãos, essa questão de ser salvo de um julgamento sem misericórdia no tribunal de Cristo, essa questão da justificação por fé e por obras, isso para mim foi uma luz assim tremenda, estou dizendo minha experiência mesmo diante dos irmãos. Então, já que os irmãos entenderam, agora eu quero, só para concluir, tomar os dois personagens citados aqui para os irmãos verem essas duas justificações. Eu vou só citar, não vou ler nem o texto de novo não, irmão. Então, só para os irmãos entenderem que essas duas justificações aconteceu nos dois personagens citados aqui, Abraão e Raabe. Irmãos, nós vamos entrar na relação de Abraão, na relação de Raabe. Tinha muita coisa para falar, mas não vou tocar nisso. Eu quero seguir nessa linha da justificação aqui, para os irmãos entenderem. Se os irmãos olharem a vida de Abraão, você vai ver essas duas justificações. Eu já citei isso. Primeiro, Abraão creu em Deus, justificação pela fé. Depois ofereceu seu filho Isaque no altar, justificação pela obra, ou pelas obras, certo? Se você olhar a vida de Raabe, você vai ver que primeiro ela acolheu os espias. Você vai ver que isso tem uma relação com a fé. Mas depois ela despediu os espias por outro caminho. Isso tem relação com as obras. Isso é um detalhe muito fino para os irmãos considerarem. Vou citar as referências, se os irmãos quiserem ler depois, da questão de Raabe. Podem ler Hebreus 11, 31. Juízes 2. Juízes 6, 23. Juízes não, acho que é Josué, acho que eu não estou errado. É Josué, irmãos. Josué, tá? Perdão. É porque eu anotei errado aqui. JS é Josué, JZ é Juízes, né? Eu anotei errado. Então é Josué 2, de 1 a 21 e 6, 23, Hebreus 11, 31 e esse texto de Tiago 2, 25. Você vai ver essa relação de Raabe. Ela acolhe pela fé, irmãos. Ela não tem outra explicação por aquela atitude de Raabe.
mas depois ela despede eles por outro caminho. Isso tem relação com as obras. Fica aí então. Então, repetindo, ser justificado por fé não contradiz ser justificado por obras. São aspectos diferentes e complementares. Uma tem relação com crer, a outra tem relação com as obras. Verso 25 e 26 para fecharmos. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Está vendo? Está claro? Justificada por quê? Por obras, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Veja as outras relações, vocês vão entender essas duas diferenças. Agora ele vai terminar. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmão, Tiago está fazendo aqui uma relação simples. Ele está fazendo a relação de o espírito, ele dá vida ao corpo. Da mesma maneira, as obras indicam e expressam a vida da fé. Simples assim. O espírito é o que dá vida ao corpo, dá expressão ao corpo, certo? Da mesma forma que as obras, elas expressam a vida da fé. Eu gostaria de concluir com uma frase, só para os irmãos meditarem, não precisa nem concordar, é mesmo para os irmãos considerarem. Há um irmão que diz o seguinte a respeito desse final aí de Tiago: o espírito mantém o corpo vivo e as obras mantêm a fé viva. Vou repetir: o espírito mantém o corpo vivo e as obras mantêm a fé viva. Se deixarmos de agir através da fé, veja, agir através da fé, não está desconsiderando a fé, agir através da fé, ela se atrofia e se transforma num cadáver de doutrinas. Muito forte a relação aqui. Vou repetir então: se deixarmos de agir através da fé, ela se atrofia e se transforma num cadáver de doutrinas. Em outras palavras, irmãos, resposta ao que o Senhor está falando é a mesma coisa. Resposta, obras de fé, unir-se-á, e tudo que em vida de união o Senhor te der, resposta prontamente. Essa é a relação, irmão, simples assim. Então assim nós concluímos a primeira sessão com relação ao ouvir. Na próxima sessão entraremos em outro capítulo difícil, que é o capítulo da língua. Será um confronto, irmãos, tremendo para todos nós também. Então o capítulo 3 é o capítulo da língua, e nós vamos começar dali por diante, então, na segunda relação. Alguma dúvida? Os irmãos entenderam? Agora levem em oração diante do Senhor, irmão. Não, você vai chegar lá de qualquer forma, irmão. O tribunal de Cristo está vindo ao seu encontro, né? Isso é bom, porque a nossa ênfase deve ser positiva, de sermos recompensados. É para isso que nós acolhemos as disciplinas do Senhor, porque nós queremos naquele dia receber a aprovação. Então, para participar do tribunal de Cristo, você já está inscrita lá, pode ficar tranquilo. Todo aquele que crê vai participar do tribunal de Cristo, certo? No tribunal de Cristo, o Senhor julgará aquilo que você fizer por meio do corpo. Então, cabe a você, irmã, andar, e a todos nós, em resposta ao que o Senhor tem falado, em obediência, andar na luz que Ele tem dado. Simples assim. E claro que a fé, a vida de união, a fé, se unir-se-á, irá gerar, obviamente, as obras da fé também, que é a relação de Tiago. Então tudo isso está mesclado. Diferenças são feitas para que não haja, na nossa mente uma má compreensão, mas são relações complementares. Então fica tranquilo, o tribunal de Cristo você vai participar. Você é filho, você vai participar dele, e lá o Senhor dará a justa medida a cada um. Irmão, o Senhor é justo para julgar, nós não somos, Nós somos bons para criticar e julgar o irmão, mas, irmão, só o Senhor naquele dia poderá medir a obra de cada um, porque o Senhor sabe se as obras que temos edificado são madeira, feno e palha, ouro, prata ou pedras preciosas. O dia a revelará. Então não precisa ser apressado. Eu acredito que a relação mais aqui é essa relação relacional com Deus mesmo, de uma resposta ao que Ele tem falado. Eu acho que isso é o que importa, porque o tribunal de Cristo ainda é um aspecto futuro, importante conhecer, mas
o que determinará o aspecto futuro é o que você responde hoje. Entende? Então não fica pensando, fazendo conjectura sobre o futuro e esquece do hoje. Não. Importa você considerar o que tem sido falado hoje, temos recebido hoje, responder hoje. Isso terá impacto no tribunal de Cristo. Irmão, concluo. Simples. Quer um exercício simples? Nós vimos um texto como esse em Tiago. Cabe a nós acolhermos. Simples. Simples assim. Sabemos agora já sabíamos, agora está mais claro ainda, ou recebemos mais ajuda, ou fomos relembrados, não importa, dessa relação com o irmão. Cabe a você agora, diante do Senhor em fé, agir de maneira adequada com o teu irmão. Simples. Isso determinará a recompensa ou a disciplina no tribunal de Cristo, mas isso cabe ao Senhor, não cabe a nós. Amém? Mais alguém? Hoje eu interrompi muito porque eu queria que os irmãos participassem mesmo. Então vamos orar e assim nós concluímos. Pai, nós te agradecemos por este momento. Muito obrigado, Senhor, porque Tua palavra ela é clara e Teu Espírito tem revelado cada vez mais as riquezas nelas contidas. Então, Senhor, nós te louvamos. Queremos dizer que recebemos essa porção que o Senhor nos deu nessa noite. E por fé nos unimos a ela. E queremos, Senhor, desfrutar do que acessamos nessa noite. Senhor, obrigado por tudo. Tu és maravilhoso, Senhor. E é tão bom saber que naquele tribunal de Cristo que virá, é o Senhor quem estará lá julgando. Porque o Senhor não erra em teu julgamento. Tuas mãos são mãos perfuradas e tratará certamente com misericórdia. Senhor, que nós aprendamos essa lição hoje, para que naquele dia nós recebamos misericórdia de Tua parte. Bendito és Tu, para todos sempre. Amém.